Oh! Eu vou pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, no nome de Jesus. Segunda Coríntios, palavra poderosa da parte de Deus para nós. Eu não sei se vocês estão observando, e eu já comecei a pregar, que nesse mês de fevereiro, nós estamos reforçando algumas realidades, restaurando uma identidade que nós nunca deveríamos ter esquecido, que nós carregamos em Deus, que nós carregamos em Jesus. O primeiro domingo desse mês nós falamos sobre o poder da declaração da fé, declarando palavras de fé sendo declaradas com o poder de mudar as circunstâncias à nossa volta, palavras de fé sendo declaradas com o poder de mudar as situações que nos rodeiam. O primeiro domingo desse mês. Depois, no segundo domingo que passou, quem é que estava aqui no domingo que passou? No último domingo nós falamos sobre viver uma vida imerso em milagres. Milagres como sendo algo afeto, milagres como sendo algo natural àquele que é cristão, aquele que entregou a vida a Jesus. E nesse domingo eu quero falar um pouco sobre uma situação que de alguma forma tem me incomodado. Prepara, eu oro para que você vá comigo até o final dessa reunião, amém? Uma situação que de alguma forma tem me confrontado. Vencedor ou vítima? Como nós nos vemos? Qual é a história que nós temos contado? Vencedor ou vítima? Olha para a pessoa que está do teu lado, para ficar um pouco mais dinâmica essa noite, e diz assim, pergunta para ela, vencedor ou vítima? Pergunta para ela, vencedor ou vítima? Irmão, se você está em Cristo Jesus, um dos pilares fundamentais que você não pode esquecer, que precisa estar bem estabelecido em você, é de que em Jesus você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. É assim que Deus te vê. Foi para isso que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Acontece que muitos de nós vivemos segundo os padrões estabelecidos pela religião. Muitos de nós vivemos segundo os padrões estabelecidos pela religiosidade, dentro de uma perspectiva de ação, aonde o que é visto são padrões de rótulos. A religião a todo instante nos chama de pecadores, miseráveis e pobres. Mas eu tenho uma verdade para te dizer nessa noite. Quando você se encontra com Jesus, você deixa de ser parte dessa condição de pobre, miserável e pecador, e passa a ser filho e herdeiro. Essa passa a ser a tua nova identidade, essa é a tua verdadeira natureza. É por causa dessa cultura mentirosa que de alguma forma nós vamos conduzindo os nossos passos. De alguma maneira nós vamos vivendo e construindo essa mentalidade de derrotado, essa mentalidade de miserável, essa mentalidade de desgraçado. De alguma maneira a religião vai construindo padrões e estabelecendo uma mentalidade de perdedores. Irmão, no nome de Jesus nós nos encontramos com Ele, e a partir do momento que nós nos encontramos com Ele, o que era um espírito de derrota passa a ser um espírito de vitória. A religião vai construindo uma mentalidade e vai estabelecendo rótulos, e de alguma maneira nós vamos caminhando segundo de acordo com esses rótulos.
Nós vamos ficando cabisbaixos, amedrontados, diminuídos, murmurentos, amargurados, envergonhados, sendo que nós somos filhos, sendo que nós somos herdeiros do Senhor. Sabe por que muitos homens e muitas mulheres que tiveram um encontro com Jesus, não há os reflexos desse encontro na sua vida diária? Tem cacuete de crente, caminha como crente, fala como crente, se veste como crente, mas a mentalidade não mudou. Não olha para a pessoa que está do teu lado, senão vai dar problema. Se comporta como escravo, se comporta como vítima, se comporta como derrotado, quando em Cristo Jesus foi chamado para ser filho, herdeiro e viver uma nova história. Esse é o teu DNA. O apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, ele vai falar sobre uma renovação de mente que nos leva a experimentar a agradável, boa e perfeita vontade do Senhor. Uma renovação de mente. Sabe qual é a minha intenção hoje aqui? Não é outra a não ser fazer com que você saia desse lugar dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não tenho uma outra intenção em fazer com que você saia daqui carregado da tua verdadeira natureza. E não é uma natureza de derrotado, mas uma natureza de mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Irmão, no nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar e abandonar esse espírito derrotista, vitimista, que muitos de nós carregam. Vencedor ou vítima? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, porque a resposta dela vai ditar como vai ser a nossa jornada. Eu estou falando com alguém nessa noite, pelo amor de Deus. Eu estou falando com alguém. 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo ele vai falar: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, vistos como vítimas, porém, diz o apóstolo Paulo, eu prefiro caminhar como um vencedor. A verdade é que na vida cristã nós iremos passar por muitas lutas, meu amigo. Nós iremos passar na vida cristã por muitas adversidades, muitos embates, muitos conflitos. Quem falou para você que ao entregar a vida a Cristo, que você ficaria ausente, alheio a conflitos, a situações, te vender um outro evangelho e não o evangelho genuíno? Em Cristo nós passaremos por situações, nós poderemos ser abatidos, nós poderemos ser pressionados, mas nunca seremos destruídos, porque não podem matar quem já morreu. Porque com Ele nós morremos, mas com Ele nós ressuscitamos. Não podem ferir quem não sente mais dor. Pastor, eu estou vendo que o senhor está quase sem voz, mas vai dar certo. A pregação de hoje é sobre pensamento positivo? Não. A pregação de hoje é sobre te falar qual é a natureza que você carrega, qual é o DNA que você tem, qual é a mentalidade que você precisa perseguir.
não é sobre pensamento positivo, é sobre te dizer aquilo que Deus já estabeleceu a teu respeito. Irmão, nós só somos chamados de mais do que vencedores porque existem lutas, porque existem embates, porque existem oposições, porque existem ringues, porque existem octógonos. Ninguém leva o título de vencedor sem antes passar por uma boa luta, uma boa guerra, um bom embate. Existem ringues que você e eu necessariamente teremos que lutar. Existem lutas pelas quais teremos que passar, inimigos que teremos que enfrentar, situações que teremos que viver e adversários que teremos que vencer. Ninguém recebe a coroa do justo juiz sem antes combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Ninguém recebe a coroa do justo juiz, já dizia Paulo, sem antes combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. O que temos não é a promessa quanto à ausência de aflições, de lutas, mas a certeza de vitória em todas elas. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Ó promessa: eu venci o mundo. Aquele que te fez essa promessa, ele não perdeu. Aquele que te fez essa promessa não foi derrotado. Aquele que te fez essa promessa enfrentou o inferno, tomou as chaves das suas mãos, venceu a morte, venceu o principado, venceu potestade e em breve esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Oh! Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus te chamou para ser um com Ele, portanto você carrega um DNA de vencedor. Uma pessoa recebeu. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Eu estou falando para quem é espiritual, irmão. Eu estou falando para aquele homem, para aquela mulher que discerne as coisas de forma espiritual. Eu não estou falando para o homem natural. Eu estou falando para o homem que tem uma mentalidade no sobrenatural. Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Irmãos, nós já estamos sobre a rocha que é Cristo. Portanto, podem vir os ventos, podem descer as chuvas, transbordar os rios, e nós não seremos atingidos, porque estamos sobre a palavra, sobre a rocha, selados no Senhor, guardados no Senhor, blindados no Senhor. Nada pode nos derrubar, porque estamos sobre Ele. Sobre Ele, sobre a rocha, sobre Cristo. Eu falo isso nessa noite com muito temor e com muito tremor. Jesus não nos convida para viver uma vida de sofrimento. Jesus não quer que venhamos a imitá-los no sofrimento. Até porque em Cristo Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida me ajuda a pregar quem veio para te matar, roubar e destruir não foi Jesus. O Evangelho não é um convite a uma vida de martírio, de sofrência, de dor, de angústia, de pesadelo. Irmão, no nome de Jesus, a Bíblia fala que Ele foi à cruz para nos substituir, ou seja, carregar o nosso pecado, carregar a nossa condenação e a encravar na cruz
A Bíblia fala que Ele se fez pecado para que eu e você nos tornássemos justiça. Vítima ou vencedor? Uma pessoa entendeu. Vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor? Oh, vencedor! Esse é o nosso DNA. Essa é a nossa natureza. A tua identidade, escuta isso. A tua identidade bem estabelecida, bem forjada no Senhor, a tua posição diante dos desafios, vai mostrar se você está na condição de vítima ou na condição de vencedor. Vai determinar o teu futuro. Vai determinar a história a ser contada. Você não é uma vítima. Você é um vencedor. Você é um vencedor. A palavra nos diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 a nossa, e nós não seremos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Você não é um derrotado, você é um vencedor. Você não é um quebrado, você é um vencedor. Você não é o que dizem que você é, você é o que Deus diz que você é. João capítulo 5, versículo 4 vai dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque carrega um DNA de vitorioso, porque carrega um DNA de campeão, porque carrega um DNA constituído e estabelecido em Jesus, ainda que tenha oposições, ainda que tenha embates, ainda que tenha conflitos, ainda que seja necessário entrar em alguns octógonos. Você carrega um espírito vencedor, você carrega o espírito da fé. E se você carrega o espírito da fé, você carrega o espírito de Deus. A pergunta que eu te faço nessa noite é, de verdade, e eu preciso que você faça uma autorreflexão: o Senhor é o teu pastor? Cuidado. O Senhor é o teu pastor? Porque se Ele é o teu pastor, nada te faltará. Nada te faltará nessa enfermidade, nada te faltará nessa luta, nada te faltará diante dessa maldição, nada te faltará diante desse gigante, nada, simplesmente nada te faltará. Nada te faltará diante do medo, nada. Nada te faltará diante dessa angústia, nada. Nada te faltará diante dessa ansiedade, nada. Nada te faltará diante dessa depressão, nada. Nunca se viu, nem jamais se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu confio no nome do Senhor. Os meus inimigos se levantam e caem. Eu, porém, me levanto e fico de pé.
Sabe quando vencemos as nossas guerras? Quando começamos a crer e declarar que elas já foram vencidas. E sobretudo quando nós entendemos a nossa posição em meio a elas, que não é de vítima, mas de vencedor. Escuta isso, irmão. Escuta o que eu vou te dizer. O nosso maior desafio não está no tamanho do nosso inimigo. O nosso maior desafio não está no tamanho do gigante. Até porque a palavra vai nos falar sobre gigantes se prostrando diante de meninos, Golias, em relação a Davi. Davi chega no campo de batalha e ele observa um exército amedrontado diante do seu desafio, diante daquele inimigo, diante daquele incircunciso. O exército dizia: ele é grande demais, ele é forte demais, ele é poderoso demais. Um espírito de derrota, um espírito de vítima. Aquele menino olha para aquele gigante, só que aquele menino carregava um DNA de vencedor, uma cultura de campeão. A palavra vai dizer que Saul chega diante de Davi e diz: Davi, utiliza a minha armadura. Para derrubar esse gigante você vai precisar da minha armadura. Davi diz: não, tudo que eu preciso para derrubar esse incircunciso eu tenho. Eu enfrento esse incircunciso no nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, não existe nenhum momento na palavra do Senhor, não há, se você procurar você não vai encontrar Deus pedindo para Davi enfrentar aquele gigante. O que há é aquele menino entendendo que ele não era vítima, mas que ele era um vencedor. É tão interessante porque Davi chega no campo de batalha e ele observa todo aquele cenário, todo aquele contexto, e ele se coloca na condição de vencedor. Irmão, no nome de Jesus, é justamente isso que nós precisamos fazer em situações da nossa vida, diante dos nossos gigantes, diante dos nossos desafios, diante das nossas lutas. Nós não fomos chamados para nos apequenarmos diante deles, nós fomos chamados para ir para cima. Quem decidiu sair da posição de vítima e ir para a posição de vencedor foi Davi. E eu estou falando com algumas pessoas nesse lugar. Não foi Deus, foi Davi. Davi decidiu sair daquela posição e ir a uma outra posição. Sabe por que Deus não pediu para que Davi enfrentasse aquele gigante? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque Deus sabia quem era aquele menino. Quando aquele menino estava na invisibilidade, quando aquele menino estava no anonimato, lá estava ele derrubando ursos e leões. Deus não ia pedir para um menino que carrega um DNA de vencedor fazer aquilo pelo qual ele foi chamado para ser. É profundo, né? Você não foi chamado para se apequenar diante desse desafio. Você não foi chamado para se apequenar diante dessa luta. Você não foi chamado para se apequenar diante desse gigante. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. DNA de guerreiro, um DNA de vitorioso, um DNA de campeão. É isso que nós precisamos restaurar na nossa identidade. Nós somos o povo que quando declaramos os montes saem. Nós somos o povo que quando levantamos as mãos os enfermos são curados, os cegos voltam a enxergar. Nós somos o povo que temos a missão de estender o reino de Deus. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 vai dizer: porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Nós não somos um povo covarde. Nós não precisamos da armadura do outro para lutar as nossas guerras. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos o poder de Deus, nós carregamos o DNA de Deus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para vencer um a um os nossos inimigos. Ajuda a irmã, pelo amor de Deus.
Quem é que habita em você? Eu já estou terminando. Fala para a pessoa que está do teu lado, calma. Fala assim para ela, não espuma. Senão eu vou mandar sair no nome de Jesus. Quem é que habita dentro de você? É o Espírito Santo? Porque se é o Espírito Santo que habita dentro de você, esse espírito de derrota tem que ir embora. Esse espírito de vítima tem que bater em retirada. Porque se é o Espírito Santo que habita em você, então é o espírito de fé. É o espírito de um vencedor. É o espírito de um guerreiro. É o espírito de um campeão. Irmão, no nome de Jesus, Deus honra. Escuta isso. Deus honra a postura de um homem, de uma mulher que decide enfrentar os seus gigantes ao invés de se esconder deles. Você lembra do profeta Elias, 1 Reis, se não me falha a memória, capítulo 19? Havia uma sentença de morte contra aquele homem. E aquele homem, diante desse desafio, desse gigante, dessa sentença, diz a palavra, que ele se esconde em uma caverna. Deus manda um anjo aparecer a ele. O anjo vem e diz, Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? Esse espírito de derrotado, Elias. Esse espírito de vítima, Elias. O que é que você está fazendo aqui? Não, Senhor. É porque querem me matar. Não, Senhor, é porque falaram de mim. Não, Senhor, é porque me julgaram. Não, Senhor, é porque falaram. Não, Senhor, é porque disseram. Aquele anjo começa a exortar aquele rapaz. Aquele anjo começa a exortar aquele profeta e diz, Elias, igual a você, tem muitos lá fora vivendo a mesma experiência. A diferença é que eles não estão escondidos. Só você, meu amigo. Elias, para de lamber as feridas. Elias, para de se vitimizar. Elias, para de se achar a última bolachinha. Elias, vai para fora, vai para a luta, vai para a guerra, vai para cima, porque Deus é com você, Elias. Sabe, meus irmãos, desde pequeno, me escuta, por favor. Desde pequenos, desde quando nós éramos crianças, involuntariamente, escuta isso, involuntariamente, nós fomos conduzidos a esse cenário de vitimismo, de derrotismo. Você quer ver? Quando nós éramos criança, o que é que acontecia? Nós ficávamos doentes. E o que é que fazíamos? Utilizávamos da nossa limitação, da nossa enfermidade, da nossa doença, para que as pessoas fizessem aquilo que nós queríamos. Aí as pessoas tinham dó, as pessoas tinham pena de nós e faziam aquilo que nós queríamos. Só que o que acontece? Nós vamos construindo uma mentalidade de vítima. Aí essa criança, esse menino cresce, se torna um homem, mas carrega consigo essa criança que estabeleceu uma cultura vitimista, derrotista. Só que agora você, meu amigo, você não é mais essa criança. E o mundo quer saber como você vai se posicionar. O mundo quer saber qual vai ser a tua atitude diante do teu Golias. O mundo quer saber o que é que você vai fazer diante desse desafio. Escuta algo no nome de Jesus. Ei! Jesus não morreu naquela cruz por pena de você. Jesus morreu naquela cruz por amor a você. Jesus morreu naquela cruz para que você amasse, passasse a amar pessoas e sobretudo, que é justamente isso que acontece muitas vezes conosco, para que você aprendesse a se amar também. Todo espírito derrotista, todo espírito vitimista carrega alguém que não se ama, que não se aceita. Olha o silêncio da morte. Olha o silêncio da morte. Olha para a pessoa que está do teu lado. E eu prometo que vai ser a última vez nessa noite. Olha para a pessoa. Não olha para. Olha para ela. Pastor, o senhor está confuso. Não, estou confuso não. Olha para ela.
Bate na mão dela, bate na mão dela. E começa a dizer assim para ela: você é um vencedor. Bate na mão dela: você é um vencedor. Fala assim para ela: no lugar da tua vergonha, dupla honra. No lugar da tua vergonha, dupla honra. Fala assim para ela: ainda que o justo caia 7 vezes, 7 vezes se tornará a levantar. Quem tanto se posiciona como vítima, de tanto se posicionar como vítima, desenvolve uma mentalidade de derrotado. Pastor, não queria ter vindo nesse culto. Não, filho, você veio no culto certo. Sabe por quê? Porque você veio nesse lugar para sair daqui carregando um espírito de vencedor. Chega de carregar esse espírito de derrotado. Chega de carregar esse espírito de miserável. Chega de carregar esse espírito de pobre. Chega! Você é vencedor em Cristo Jesus. Você está com Ele nas regiões celestiais. Ele é o dono do ouro e da prata. Está contigo, está do teu lado. Não vai faltar. Não vai faltar. Eu me lembro como se fosse hoje. O louvor já pode subir. Quando eu era criança, lá em Barbacena, eu me lembro que eu ia com a minha avó todas as semanas no mercado. E na frente daquele mercado, na entrada daquele mercado, sempre tinha um rapaz. Escuta isso. E esse rapaz, ele tinha uma ferida na perna imensa, imensa, imensa. E passavam os dias, passavam as semanas, passavam os meses, passavam os anos, e lá estávamos nós, e lá estava aquele rapaz com a mesma ferida. E eu me lembro de ter perguntado para minha avó: avó, por que a ferida desse rapaz, desse homem, ela nunca fecha? E ela explicou algo que mudou de verdade a minha percepção de mundo. Ela disse mais ou menos assim para mim: filho, esse homem não tem interesse nenhum em que essa ferida seja cicatrizada. Porque essa ferida é aquilo que lhe dá recursos para continuar a viver da mesma forma, vivendo a mesma vida. Prepara, não olha para a pessoa que está do teu lado. Tem pessoas que desenvolveram uma mentalidade de vítima a ponto de não permitirem que certas feridas sejam cicatrizadas. Vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor, meu amigo? Vítima ou vencedor, Rafa? Vítima ou vencedor? É uma decisão que nós precisamos tomar. A palavra vai nos dizer que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura. O velho passa e o novo se torna uma realidade diante dos nossos olhos. A palavra nos assegura, para você que vive uma vida de condenação, de julgamento, de rótulo, a palavra nos assegura que Deus faz questão de esquecer dos nossos erros. Eu estou falando que a palavra diz, meu amigo, que Deus faz questão de esquecer dos nossos pecados por amor. Porque Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Porque Ele quer permitir que venhamos a recomeçar e viver uma nova história. O tempo todo Deus nos dá uma folha em branco, passa uma borracha e diz: escreve uma nova história, recomeça. Sai dessa condição de vítima, de derrotado, de miserável, de condenado, de pecador, e vem para a tua real condição. Vem para o lugar de filho, vem para o lugar de herdeiro. Muitos de nós estão presos ao passado, vivendo uma mentalidade de vítima daquilo que passou, e de alguma forma não avança. O apóstolo Paulo, ele entendeu, a ponto dele dizer: uma coisa eu faço,
eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço para o alvo. Eu saio da condição de vítima e assumo a minha real condição em Cristo Jesus de vencedor. Paulo entendeu que ele precisava cultivar nele uma mentalidade, um DNA, uma renovação de mente. O que eu estou pregando agora eu não preguei de manhã, mas eu sinto de falar isso para alguém nesse lugar. Eu sinto de dizer isso para alguém nesse lugar, alguém que está preso ao passado e não consegue avançar. Alguém que está preso ao passado e não consegue viver o novo. Alguém que está preso a uma mentalidade antiga, que só te traz maldição e não consegue viver um ambiente de liberdade do Espírito. Ah, meu amigo, é uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor? Vítima ou vencedor? Se coloca de pé no nome de Jesus.